3, 2, gravando. Está começando Calma aí, mais calma um aí, calma aí, Space Cash. Calma aí, que isso, não. Começou, Calma aí, velho. não, calma aí. Olha lá, o repete aí. cara é Repete isso aí, ele tá preparado? Cadê os 5, 4, 3, 1, Mike? Que isso? Não, é a partir de 3. O cara era co-host, tá vendo? O Não, cara é host Mike- de podcast, tá vendo? Quer comandar aí. E aí? Não. Está começando mais um Space Cash. Ó, aí, pô, aí Uhul! sim, Pô. calma aí, pô. Tá animado, Pô, Michael? sempre animado. Michael, né, Michael? Tá animado, Michael? Jéssica, tá animada? Stephanie, tá animada? E aí, meu irmão, você tá animado? Hoje é diferente, Sempre cara. animado, meu irmão. Como é O que você bom tá? filho da casa retorna. É, isso boa, aí. Boa. Bom demais, meu irmão. Antes da gente anunciar nossos convidados, vamos falar dos nossos patrocinadores. Enjoy é mais do que uma escola de negócio. Enjoy Business, com uma sede de mais de 8 milhões de reais em Vila Velha. Você que quer transformar o jogo do seu negócio, você precisa conhecer a Enjoy com imersões, comunidades. A gente tem empresários feras dentro da nossa comunidade. Matheus faz parte, eu faço parte. Quem faz parte hoje da Enjoy? Quem não conhece, acha difícil, escaneia o QR Code para conhecer mais sobre esse movimento. Vamos anunciar nosso convidado, cara. Hoje eu tô feliz, cara, de verdade, porque quantos episódios a gente já fez junto, né? Meu Deus do céu, vamos falar sobre isso aqui. Matheus Fagundes. Matheus Fagundes é o fundador do Mundo Clínico, um dos maiores ecossistemas de aceleração de clínicas do Brasil. Com mais de 6 anos de experiência em contabilidade e gestão fiscal, criou o método Doutor S+, que ajuda profissionais da saúde a deixarem a lógica da agenda cheia para construir clínicas mais lucrativas e estratégicas. Hoje lidera um ecossistema que reúne consultoria, eventos, imersões e comunidade, tornando-se uma das principais referências em gestão e crescimento para clínicas no país. Sejam todos bem-vindos ao Space Cash, irmão. Uma honra ter você de volta aqui, meu brother. Prazer, Hoje vai ser difícil controlar. Cadê a palmas aqui? Cadê a palmas? Aê! Pô, aê! Que isso? Pô, não, só porque eu tô de casa aqui, estão me tratando como qualquer convidado. Casa aqui, tá vendo? Nem tem aqui a tela aqui, Matheus. Que coisa, olha só. Não, mas é Sacanagem, o né? básico que funciona, né? É A gente isso. tem que trabalhar em cima disso. Vamos perguntar. Aquela pergunta que a gente já fez tanto junto. Agora, quem é Matheus Fagundes, irmão? Conta aí sua história. Cara, mas brincadeiras à parte, pô, obrigado pelo convite. A gente participou de vários episódios juntos, várias histórias. Sim. Então, eu aprendi muito sobre isso ao decorrer desses episódios. E aprendi também o que de fato é o Matheus, né? A gente acha que, pô, o Matheus, a gente não tem uma resposta sobre quem é a gente mesmo. Então, hoje o Matheus é um cara que busca não só crescimento, é um cara que busca ter um impacto social muito grande, gerar resultado, é um cara que tem sonhos grandes a ser realizado, é um cara que busca ser uma pessoa melhor todos os dias, busca impactar e transbordar na vida das pessoas todos os dias, de uma maneira muito mais eficiente de quando ele começou lá atrás. Então, eu tinha uma visão totalmente diferente sobre quem era eu, que eu queria chegar de uma família tradicional a um cara que hoje quer ter um impacto grande na sociedade, a um cara que quer gerar crescimento, quer gerar desenvolvimento para as pessoas. Então, o Matheus é esse cara, é um cara feliz, é um cara extrovertido, é um cara que busca ser alguém melhor, é um cara que compra briga, que compra propósito, mas dentro dos valores, dentro dos princípios dele, Boa. né, baseado sempre nisso. Então, isso é um pouco do que é o Matheus, né, fora das câmeras. Sou uma pessoa muito transparente, uma pessoa muito leal, busco ser uma pessoa 100% assim, baseado naquilo que os meus pais me ensinaram, né, independente do que você estiver passando, a gente vai estar junto, vamos estar correspondendo, né, e esses desafios aí na parte de empreendedorismo, que era algo que eu nunca pensei em imaginar, me moldaram a ser uma pessoa melhor. Então esse é o Matheus hoje. Que isso, que aula. Aê! Cara, os desafios forjam a gente, né, Matheus? Molda a gente o que a gente é hoje. A gente passou diversos desafios, até desafios compartilhados, né? A gente é um grande amigo aí de longa data e a gente sabe dos desafios e dos bastidores do empreendedorismo, que a gente compartilha muitas visões. Mas, irmão, qual é a sensação de voltar ao Space Cash agora como convidado, né? Também tem o podcast, falo do podcast de vocês também, mas qual é a sensação também de voltar para o Space Cash? É uma mesa que a gente entrevistou vários convidados aqui hoje. Cara, assim, além de ser uma honra, é uma responsabilidade, né? A gente lida com a comunicação, a gente conheceu várias histórias, mas ver o trabalho que está sendo desenvolvido, ver o quanto que de impacto a gente gera isso, às vezes a gente recebe um feedback, pô, cara, isso mudou minha trajetória, mudou minha forma de pensar. Então, o que você está construindo, o que, pô, tive o privilégio de fazer parte, é algo, assim,
que a gente consegue calcular em relação de proporção. Então, hoje é um podcast que tem uma grandeza muito grande, né? Tá aqui com pessoas que tocam mesmo a nova era do empreendedorismo, pessoas que estão ditando as novas regras, né? O ecossistema que é Enjoy, o ecossistema que é a Space, que está se tornando, está indo para um outro patamar de crescimento, com novos negócios, novos sócios, novas aberturas. Então, para mim é uma honra ter feito parte do início desse projeto, tá aqui agora não como co-host, mas como convidado, Nossa. para contemplar tudo isso aí que a gente vivenciou, cara. Pô, irado, irado. E tem um podcast também, né, do É. Mundo Clínico. Hoje a gente tem um podcast que é o S Mais Tal, que inclusive já está passando por algumas alterações, que é voltado na nossa nova identidade, a gente indo para o lado mais mesmo de impacto. Então o S Mais Tal, que hoje ele traz histórias de alto valor, todo mundo que iniciou uma carreira, o que fez ela se tornar uma referência. Então são pessoas ali que partiram por o mesmo princípio que nós, veio de algo tradicional, veio de um modelo tradicional e rompeu isso com uma história de alto valor. Essa pessoa estava tendo uma unidade de saúde e ela teve que abrir mão disso tudo para poder construir algo sólido. Então são muitas histórias bem legais, né? A gente gravou alguns episódios, um episódio, uma médica, isso é bem legal, esse episódio vai sair. A médica, ela chegou a pesar 120 quilos com 24 anos na pandemia e hoje ela perdeu mais de 40 quilos e se tornou médica na época de residência, ela entendeu sobre isso. Então, hoje ela se tornou uma pessoa melhor, uma médica melhor, porque ela entendeu sobre o que é o propósito dela. Pô, que Então, massa, cara. muito irado, é um projeto que a gente está tocando, né, em paralelo com o ecossistema. Mas o foco mesmo é trazer essa história de valor para que essa pessoa consiga ajudar outra pessoa, não só na parte técnica, mas também de motivação, de crescimento, as escolhas, né? Pô, imagine se você tivesse a cabeça que você tem hoje quando você fez a sucessão na Space, né? Sim. Tivesse tocado, cara, pô, a visão que eu tenho hoje, que eu quero. Então, a gente não tem isso prescrito na área da saúde. É algo carente. Você não consegue achar um podcast ali, pô, uma pessoa que é referência de mercado sobre o que ela fez. Sim, sim. Então é uma latente que a gente falo tá que- trazendo. É esse mais talks, né? Eu falo que o podcast, né, Matheus? Você que tava, né, do meu lado aqui como host, co-host, é você dar voz, né, para pessoas que algumas vezes não têm voz ou para pessoas que já são referência e você ter o momento ali de compartilhar, de aprender também, né? Quantas mesas a gente já aprendeu aqui nesse podcast, que a gente já aprende todos os dias. Então é uma mentoria particular, toda a oportunidade de aprender com os desafios e também dar voz para algumas pessoas que algumas vezes não têm, né? Que tem uma história muito linda de superação, de desafios que já venceu no empreendedorismo e você dá voz e para essa pessoa com a história e contar a história dela e que acaba que a gente aprende muito. Mas, cara, vamos lá, daqui a pouco a gente vai entrar no mundo clínico. Você passou 6 anos em contabilidade, né? A gente já trocou várias ideias sobre isso. Mas antes de entrar no mercado da saúde, quando que você percebeu, cara, que a dor do empresário não era somente pagar menos imposto? E o que que você fez hoje que você aprendeu isso lá atrás? Cara, antes de entrar na parte contábil, né, eu vim da área de tecnologia, então eu atuei ali, cheguei a fazer federal, mas a parte técnica ali, entrei no IFES com a parte de informática, sempre gostei muito na parte de desenvolvimento, só que tinha um caminho, o mercado da tecnologia lá atrás, ele era muito embrionário, então você não sabia, você não tinha tanto mercado. E aí eu tomei a decisão que talvez meu pai tomou há 30 anos atrás. Cara, ou você trabalha ou você estuda. Mas só que eu tinha uma opção mais valiosa que antes ele não tinha. Eu poderia trabalhar, mas eu precisaria rentabilizar. Então eu fui por um caminho aonde eu conseguia trabalhar, ter resultado, para depois eu fazer aquilo que eu queria. As pessoas normalmente fazem o inverso, ela faz aquilo Sim. que ela quer, para depois ela conseguir monetizar em cima disso. Então um amigaço, meu amigo meu de infância, a gente batendo um papo, eu trabalhando, ele falou, cara, vai para contabilidade, que é um mercado onde ele não vai parar de crescer, você nunca vai ficar desempregado e você nunca vai precisar bater caixa. Isso para mim foi algo muito marcante. A gente trabalhava junto numa logística, ele na parte fiscal. Sim. Comecei a contabilidade. Me matriculei, comecei a jogar currículo. Antes de eu entrar na primeira aula, eu já tinha sido contratado. Isso aí já foi algo que eu falei, pô, aí tem Tem alguma coisa aqui. tem alguma coisa. Aí comecei a trabalhar na área. Caí desde o dia 1 na área fiscal. Não sabia o que era fiscal, nunca era uma nota fiscal. Só que a área fiscal, ela tem um lastro muito parecido. O que é o intuito da nota fiscal? Você comprovar algo. Então, você precisa comprovar algo, você precisa de dados. E esses dados você precisa passar para alguém, que é a Receita. Sim, total. Então, esses 6 anos, né, o que eu aprendi muito, indo também para a parte numa contabilidade, é que todos eles têm o mesmo intuito.
você precisa ter organização, precisa tomar decisões difíceis. Às vezes você vai precisar pagar imposto mais alto, precisar parcelar esse imposto, você vai precisar fazer manobras fiscais, você vai precisar fazer alguns desafios que no seu negócio é normal. Você vai deixar de pagar um fornecedor para você cobrir uma folha, você vai precisar ali desligar uma pessoa porque a sua folha está inchada. Então isso, dentro da contabilidade, você aprende muito. E algo assim que eu acho que foi o maior que hoje eu aplico dentro das clínicas é que faturamento é uma métrica de vaidade. A gente vê uma empresa faturando uns 500, 600 mil, mas só Tomando que prejuízo. a margem de lucro desse cara era muito baixa. E eu vivenciei isso na pele, né, quando eu vim do mercado de agência. A gente tinha um faturamento legal, 150, 180 mil, mas eu tinha uma margem de 5% com prestação de serviço. Sim. Então isso, assim, é Muito algo abaixo. Normalmente você tem 30%, 40% com a parte de serviço. E aí a contabilidade era fiscal, fui aprofundando, fiquei mais na parte de analista, a parte de apuração de impostos e de análise tributária, que era a parte onde a gente mexe ponteiro dentro da empresa, e recuperação de crédito. Sim. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, a parte de recuperação, eu comecei a ver um mercado muito grande na clínica, na área da saúde. Eu falei, pô, esse cara, ele não sabe quanto que custa uma cânula dentro da clínica dele, não sabe quanto que custa uma gás dentro da clínica dele. E ele não saber isso é algo onde o mercado não explora. Falei, pô, vim da contabilidade, planilha de ponta a ponta, fazia PROC-V, fazia tabela, tudo de ponta a ponta. Falei, cara, se eu colocar uma planilha simples de custo pra esse cara, ele preencher, a gente já tem um gargalo muito grande. Já é um ponto. E aí eu vi uma clínica que faturava 70 mil reais com uma margem de lucro de 10% e para 60%. Bom. Só mexendo ponteiro de organização. E isso a contabilidade ensina, porque se você mexe errado, você paga mais imposto, você. O Estado, né? Ele não quer saber do que você fez de errado. Você vai deduzir isso no próximo imposto. Então eu comecei a trazer essa expertise, que é dados, contra dados não tem como você combater, e ter argumentação para você estar equiparado fiscalmente para isso. Massa. Então eu vivenciei isso durante 6 anos, né, em grandes companhias, trabalhei numa multinacional que me moldou muito isso para o mercado e fez eu entender que às vezes a área fiscal vai ser injusta, como também a área de empreender também vai ser injusta algumas vezes. Você pode fazer o melhor aquisição, você estar certinho na sua contabilidade, mas se a sua parte fiscal cometer um erro, você pode fechar o seu negócio. Sim. Você sabe melhor do que eu sobre isso. Às vezes você pagar uma guia de imposto errado, você calcular um imposto errado, você pode ser mediante uma fiscalização, e essa fiscalização pode corromper sua operação e você fechar. Total. E aí, às vezes isso acontece na vida do empresário. Você toma uma decisão errada, isso compromete o seu negócio, e você vai alastrando isso durante muito tempo até que seu negócio quebra. Cara, o que você falou é clareza, né? Algumas vezes o empresário, né, o dono de clínica, né, que é o que vocês trabalham hoje da área de saúde, eles não têm a clareza, né? A clareza que algumas vezes não está pagando imposto corretamente, né? Então até tem teses tributárias, como a equiparação hospitalar, que a gente consegue reduzir até 71% do imposto que esse cara paga. Algumas vezes ele não está aplicando o fator R, que você sabe como é que é da contabilidade, que o cara sai de 15,5% para 6%, então já tem uma redução. Ou algumas vezes ele está pagando 6%, só que está pagando errado porque não está aplicando o fator R. Então são algumas teses, né, tributárias e aplicáveis que algumas vezes o dono de clínica ele não tem ciência. E quando você, na época que você trabalhava com contabilidade, levava essa clareza para eles e agora de uma outra forma, o fato de você já ter trabalhado em contabilidade, você tem noção disso, então você já tem um alerta ali quando você enxerga alguma oportunidade ali hoje, né? E também tem parceiros hoje para poder complementar, né, essa visão que você tem. E também a questão da lucratividade, né? Porque a gente vai falar sobre isso, a agenda cheia não é significado de lucratividade, né? Como que eu aumento a minha margem, algumas vezes trabalhando até menos, né? Exato. O desafio hoje do cara que ele é profissional da saúde, um médico, dando exemplo de um médico, esse cara vem de uma crença de que ele vai atender, ele vai crescendo, e aí o cara ele é viciado em plantão. Ele acaba se viciando em plantões, porque o plantão é a maneira dele ganhar dinheiro de uma maneira mais acelerada. Então esse cara vai atender durante muito tempo por plantão. Quando ele vai para uma clínica, ele entende que ele precisa ter mais cuidado com esse paciente, ele precisa ter mais um controle, ele precisa saber que ele precisa treinar uma secretária, ele precisa saber que ele precisa emitir nota fiscal, porque o plantão ele chega, dá o plantão, executa e ele recebe esse valor. Então aí para uma outra camada. E levando para esse cenário, né, de redução de imposto, além disso, que é até mesmo um pouco do que das coisas que a Space faz, primeira coisa que eu chego numa reunião, independente se esse cara vai se tornar meu cliente ou não, eu falo, quanto você paga de contabilidade?
Quanto que esse cara paga de contabilidade? Eu sei qual é o entregável de uma contabilidade. Sim. A maioria deles, eu pago R$ 500. Falei, cara, então o cara só tá tirando pedido pra você. Você tá tirando ali nota e se você pedir, eu falei, cara, aí eu faço sempre um exercício. Pede pra sua contabilidade qual que é a sua margem de lucro dos últimos 3 meses e se ele vai te responder num dia útil. Uhum. É Exato. simples. Pede pra sua contabilidade qual é o seu KNAI hoje que vai te gerar mais resultado com a sua operação hoje. Boa. Esse é o primeiro caminho. Se a sua contabilidade não saber responder isso com uma boa análise tributária, cara, você precisa entender que o mais barato não vai funcionar. Então, o cara ele já quebra essa crença de que, pô, a contabilidade é para resolver problema. Não, aí a gente vem com que é um dos pilares da Space, né? Que é a parte de inovação e tecnologia, Exato. que é trazer isso. E quando eu trago para os clientes, eu falo, cara, hoje eu vim da contabilidade. Confiar em uma contabilidade é difícil. Né? Então a gente sabe o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e quando eu falo de Space, eu falo nesse aspecto. Ó, se você quer ter controle, você quer ter visão, você quer saber onde está o seu negócio, você quer se conectar, você quer ter parceiro, você tem que estar na Space. Agora, se você quer só pagar imposto, tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, tá? Você continuar do jeito que tá. Só que aonde você quer chegar, você não vai estar com uma contabilidade que só pensa no seu negócio como apenas uma carteira de clientes. Ele não pensa numa carteira de crescimento, ele não faz um plano de expansão, ele não conecta você, ele não coloca você para, às vezes, uma possibilidade de você abrir um negócio com uma pessoa do seu lado. Então, o trabalho que vocês fazem, assim, além de contabilidade, é surreal, né? O ecossistema que vem construindo, né? Vindo agora com a frente de Space Med, que é uma dor muito grande, assim. Você sabe disso, sabe que Sim, o profissional da saúde, todo mundo associa ele com uma pessoa que tem dinheiro e que pode gastar. exato. Só que o cara, o profissional da saúde, dados, né? Recentemente, 80% deles são endividados. Mas com coisas que não são benéficas para eles. Uhum. O cara trabalhou, estudou durante 6, 7 anos, Se 10 forma, anos. já quer... Irmão, no último evento que a gente fez, o cara falou bem assim, Matheus, eu não posso investir, mas eu vou investir, porque quando eu saí da faculdade, quando eu terminei minha faculdade, comecei a atender na unidade de saúde, os meus colegas foram lá e compraram um HB20, compraram um apartamento na frente à praia, eu comprei um Kwid, tô trabalhando lá em Domingos Martins, porque eu quero construir patrimônio. Nossa, Olha a ó, mentalidade do diferente, cara. diferente. Cara, é porque todo mundo falou, não, agora eu mereço. Quando você se passou, você já se passou 20 anos, você tá endividado. É um caso muito comum, né, cara, da área de Muito, saúde, os muito. médicos, que eles se formam e quer aquele merecimento de forma muito rápida, né, Matheus? E eles não acumulam patrimônio que eles pagam tudo à vista, com medo de se endividar. E aí que eles se endividam. Uhum. E aí que vem as instituições financeiras que a gente tem apoio, né? Então a Sim. gente tem movimentações grandes com instituições, porque às vezes o cara ele não entende sobre um fluxo de caixa. Uhum. Mas nem a função dele entender também. É ele ter uma empresa, né, que consiga auxiliar ele. E isso aí vocês executam muito bem. Massa. Matheus, e aí dessa experiência nasceu o método Dr. S+. Como é que foi esse método? O que é esse método e que ele vem transformando, cara, as clínicas? O que que o método S+, faz nas clínicas? Cara, hoje o S+, ele vem de uma cadeia de alto nível. Imagine o seguinte, normalmente nos filmes americanos, a gente vê lá a nota A, B, C, D e F, né? A gente tinha isso aí, então uma nota vermelha. Levando para o lado da realidade, de nível de excelência, a gente tem o público que é A, B, C e D e A+, certo? Então é um público com alto poder aquisitivo. É o conceito de AAA. O S+, ele é o alto nível de excelência de um profissional. Então, a gente veio na criação desse método onde esse cara vai atingir um alto nível de excelência. O S+, ele é composto por 6 componentes: expansão, protocolo, jornada, crescimento, e a gente faz toda a parte de visão e expansão. Então, Nossa. tudo isso é atrelado ao crescimento desse cara. Ele não consegue fazer isso apenas com uma lacuna. Então, ele tem que estar isso totalmente Sim. preenchido, mas em diversos pontos dentro da clínica dele. Então, esse Legal. cara, primeiro passo de uma dor de uma clínica, às vezes, que fatura R$ 100.000. Ela tá sempre gastando mais dinheiro como tráfego pago para poder ter novas aquisições de pacientes. Só que esse cara não olha para a base dele. Será que ele não precisa olhar para a jornada desse paciente? Ok. Como que esse paciente está chegando? A gente ajustou isso. A jornada continua executando. Você fala da experiência que ele vive Experiência. naquela clínica, Cara, naquele consultório. ninguém paga R$ 500 para ir tomar café com um médico. O cara paga R$ 500 porque ele quer resolver o problema dele. Ok. Agora, se ele paga R$ 500 numa clínica, o mínimo que esse cara tem que ter é uma experiência para esse paciente. Um tempo de qualidade. Às vezes o cara compra um café de R$ 20 numa clínica por uma consulta de R$ 1.000. Uhum.
Entende? Então, o que a gente sempre ensina é melhorar a embalagem do seu produto. Às vezes você é o melhor profissional, eu acredito que seja, você tem a melhor técnica, mas você tá com uma embalagem errada. A gente compra com os olhos, cara. A gente compra com a embalagem. Você chega numa recepção, a sua recepcionista, ela não consegue te conduzir, ela não sabe o seu nome direito, ela não sabe se você vai estar com sua esposa ou não, ela não sabe, às vezes, quanto tempo vai demorar. Então, tudo isso impacta. Então, é a jornada. E aí, esse cara, ele resolve esse problema de jornada, ele vai para uma expansão, que aí é a aquisição de novos leads, novos pacientes. E aí, ele sempre reflete pela base dele. E aí entra com uma lacuna principal, que é o que a gente faz hoje, que é o aumento de ticket médio. Exemplo básico que a gente sempre utiliza, até mesmo o Everton Pierre, é um cara que eu acompanho muito sobre isso, né? Sobre ele mudou o conceito de estética, sobre construir as clínicas mais lucrativas do Brasil, que é quando você tem um presente de R$ 500 e um presente de R$ 1.000. Eu vou te dar qualquer um desses presentes, qual que você escolheria? Você não precisa provar para ninguém por que esse produto é R$ 1.000. Mas melhorando um pouco do que ele trouxe, por que essa pessoa paga R$ 1.000? Porque ela considera que esse valor é melhor. Melhor. Só que você concorda se ela pagar R$ 1.000 e ela não ter resultado, não tá satisfeita, ela não volta? Sim. Mas o conceito que a gente traz é, quando você tá em Jardim da Penha, você vai ali num churrasquinho, que o churrasquinho é R$ 15. Você tá esperando um churrasquinho de R$ 500? Não. Você já tá acordado sabendo que você tá numa barraquinha, aquilo pode ser ruim ou pode ser muito bom, na maioria das vezes é muito bom, mas você tá esperando aquilo, algo proporcional que você tá pagando. Alinhamento, expectativa. Alinhamento, você já alinhou a expectativa com o cara. Agora, quando você vai num restaurante foda, você vai num restaurante onde você vai pagar R$ 500 no jantar e a comida não tá legal, você acha que o problema às vezes tá em você. Pô, já vi que outras vezes não tá legal, mas o problema não tá em você, o problema tá no atendimento que não foi legal. Uhum. E aí a gente começa a usar esse efeito comparativo e começa a fazer o cara pensar fora da caixa, não dentro do consultório dele. Hoje, você deixaria você tem um filho. O seu filho, você deixaria ele fazer uma consulta hoje em um médico, que ele não tem um posicionamento na rede social, você está procurando ali um médico, ali um pediatra pro Felipe, e aí você vai entrar no perfil do médico, e o médico ali, ele não tem um mínimo de coerência com aquilo que você está buscando. Você contrataria? Muito, muito difícil. Legal. Aí você contrataria um médico, que ele tem 50 mil seguidores, mas ele mesmo assim, ele só tá lá se titulando como um bom médico, mas ele não transparece isso nas redes sociais? Também é difícil. Agora você tem um cara que às vezes ele tem poucos seguidores, mas ele mostra o cuidado, a transformação, o que isso faz, o que isso leva. O cara tá com a foto com a família dele, o cara preserva a qualidade de vida dele, o cara posta um stories ele no consultório, o cara posta um stories ele com a família dele, posta um stories ele cuidando da vida dele. Pesa na decisão, não pesa? Com certeza. Primeira coisa que a gente faz de exercício. Cara, você pagaria R$ 50 mil no seu procedimento hoje se eu entrasse no seu perfil? Como? Você pagaria R$ 50 mil no seu procedimento hoje, se você olhasse o seu perfil hoje? Você faz a pergunta pro cara. Primeira pergunta. Massa. Segunda pergunta, você deixaria o seu filho operar com um médico que hoje posta na rede social que ele tá numa balada e no outro dia ele tá numa mesa de cirurgia? Não. É simples, as pessoas compram isso. E, Matheus, pô, legal essa visão, principalmente dos seguidores, né? Porque quando eu comecei a me posicionar, eu falo isso, né? Eu não tenho um número relevante de seguidores, mas quem entra no meu perfil sabe que eu tô me posicionando ali, faço muita associação dos clientes que eu atendo, como a gente faz, os eventos que a gente faz. E foi fruto de uma decisão lá atrás, você acompanhou isso, de, cara, começar a falar dos bastidores, pô, postar sobre a minha família, sobre isso, as pessoas se conectam com pessoas, né? Então as pessoas acabam se conectando comigo, porque eu me posiciono ali na rede social também, não somente como empresário, mas então como pai, como marido e tal. E baseado nisso, cara, você acredita que esse é o primeiro passo, pegando o gancho do método que vocês criaram, esse é o primeiro passo, começar a se posicionar para reformular essa embalagem ali do entregável ali daquela clínica? Cara, excelente pergunta. O primeiro passo, assim, é ele entender que ele não precisa virar um doutor blogueiro. Ele não precisa ser uma Virgínia da vida para criar conteúdo. Ele não precisa disso. Ele precisa entender que o Instagram é uma ferramenta de trabalho. As pessoas estão ali porque elas buscam se entreter. Então você não tem que ser um cara metódico também, falando sobre técnica. Cara, você tem que levar de uma maneira mais de entretenimento, mas mostrando o que você tem de conhecimento. Então você tem que se posicionar. Ah, não sei criar conteúdo. Meu amigo, você abre uma caixinha de perguntas, você responde 10 caixinhas de perguntas, você tem 10 Reels para isso. Então, é um dos pontos. Segundo ponto, humanização. Quanto mais humanizado, melhor.
Quanto mais humanizado, melhor. Perfeito. Sempre humanizado. Trazendo sempre essa humanização com Autenticidade a também. autenticidade. Mostrando, às vezes, a forma que você fala. Se você fala muito tecnicamente, usa analogias simples. Pô, se hoje você é um cara que atende na parte de estética, é um dermatologista. Você pode usar associações muito simples. Você fala, olha, você, se não passar protetor solar, vai acontecer isso aqui. Você fala, cara, o verão tá chegando, a gente tem altos índices de pessoas que têm problema com pele. Esse é o caso de uma pessoa que, se você não fazer isso, isso e isso. Pronto, são coisas que vai aumentando o nível de consciência que a gente chama que são etapas de funil, né? Então é topo, Uhum. meio e fundo de funil. E é muito interessante você trouxe essa pergunta sobre crescimento de seguidores. Cara, às vezes, tá? Tem pessoas que têm facilidade de criação de conteúdo. E essa facilidade permite com que ela cresça muito na rede social. Mas tem pessoas que não têm facilidade e ela executa muito bem, e isso gera uma autoridade. Porque o que vai fazer você diferenciar dos outros é a pessoa entrar no seu perfil e ela ver, pô, esse cara falou sobre um assunto, esse cara falou sobre outro assunto, esse cara falou de um assunto que eu tô passando, então a gente vai encadeando isso de uma maneira muito grande. Ao invés de você chegar a olhar o perfil, igual você tá numa crescente de conteúdo. Qualquer pessoa de qualquer segmento que entrar no seu perfil sabe que você é um cara que já falou sobre diversos assuntos, mas levando para uma virada para a contabilidade Sim. de uma maneira leve. Então, esse cara, ele entender isso, ele já vira uma chave muito grande dentro da vida dele, que ele não precisa ser um cara técnico, ele não precisa ser um cara grande, vocês perdendo noção de proporção. Cara, uma visualização de um Reels de 500 visualizações, para um público altamente qualificado, é muita visualização. Claro que a E gente a tem que galera, às vezes, menospreza, né? As menospreza. visualizações. Pô, E, são 500 pessoas, cara, velho. a gente também não pode ser hipócrita. É difícil quando a gente lida com... Cria um puta conteúdo e dá 200 visualizações. É difícil. Sim, sim. É difícil. Mas só Que que tem aquele efeito comparação tem um também, né? efeito. Tem um efeito. Mas uma coisa que eu aprendi pra conseguir crescer também, um pouco mais de rede social, é todo vídeo que você fazer, você tem que buscar um ponto de melhoria. Cara, posta. Vai postando. E aí, num período de 7 dias ali que você postou, no alto volume, analisa qual que teve mais resultado e vamos fazendo variações. Mas pega o gancho de que as pessoas, primeiro passo, ela precisa saber se posicionar. Precisa ter uma bio agradável, precisa ter um destaque agradável, precisa ter uns fixados agradável, que isso é científico. O consumidor, o cara que tá ali na rede social, ele visualiza o seu perfil na forma de um Z. Foto de perfil, aí ele vem pra cá, ele olha a sua bio, ele desce pro seu primeiro destaque e depois ele vem pro seus fixados. Ele Uhum. faz formato de um Z, é normal. Você olhou, primeira identificação, foto de perfil. Aí você tá numa foto de perfil de jaleco, já assusta. Não pode. Então você tem que estar numa foto normal, simples. Você é uma pessoa normal, só que você também é médico. Então isso causa uma proximidade. Para uma pessoa que tem medo, às vezes, de um médico, ela, pô, jaleco é médico, não vou seguir. Às vezes a pessoa olha numa foto melhor, uma foto bem posicionada, se identificou. Segundo é a bio. A bio dessa pessoa, ela fala sobre o que ela resolve. Ela não tem que colocar lá CRM, só. Não, tem que colocar, cara, eu resolvo. Por exemplo, sou. O que a gente tem de cliente lá. Resolva a sua dor de uma maneira leve, sem você se preocupar. Nossa, É uma médica deixa eu que ver. resolve dor. Que resolve dor crônica. Uhum. A pessoa se identificou, pô, tenho dor crônica. Segundo, onde eu atendo. Terceiro, se eu tenho clínico ou não. E uma chamada para ação para a pessoa conhecer um pouco mais. É. E aí trazendo para um método que é dos pilares, o protocolo, que é o protocolo de acompanhamento. A pessoa chega na rede social, a gente aqui, a gente aqui, a gente aqui. Cara, você constrói uma narrativa, um storytelling para essa pessoa, olha, eu tenho um acompanhamento de um ano que é assim, assim, assim. Isso transformou a vida dessa pessoa. Uma pessoa que quer perder peso, eu fui uma pessoa que sempre briguei com a balança. Eu vivi sempre o efeito sanfona. Às vezes estava muito abaixo do peso, sempre ou muito acima do peso, ou no meio, nunca vivi o meio termo. Quanto tempo que eu demorei para poder ganhar peso? Uma pergunta que às vezes a gente faz. Eu demorei 10 anos para ganhar 30 quilos. Quanto tempo você vai resolver o meu problema? Depende. Eu posso resolver o seu problema com 3 meses, com 6 meses ou com 1 ano. Não. Se você quer em 3 meses, você vai pagar mais. Se você quer fazer em 6 meses, você vai pagar intermediário. Se você quer fazer 1 ano, Vai pagar menos. você vai pagar menos. Então o comparativo começa aí. Às vezes o cara quer ter o resultado de 10 anos em 1 mês pagando
15 dias. Entende? Então, essa balança é o que a gente molda muito bem dentro do método. Fazer o cara posicionar melhor, melhorar o ticket médio dele, melhorar a gestão, melhorar processo e fazer com que ele tenha mais lucro. Tudo isso cadeia dentro do método. Mas, e Matheus, o que que você viu, cara, na área da saúde? Por que que teve esse propósito seu e do Paulo em ajudar as clínicas, os médicos e a área da saúde como um todo? Cara, começou. A gente veio do mercado de agência tradicional, então a gente teve bastante desafios, a gente teve já outros negócios. A gente parou no auge, a gente tomou uma decisão difícil, a gente viu que o mercado de agência ia quebrar, a gente optou por quebrar nossa empresa antes mesmo, nesse aspecto, porque falou, cara, a gente vai precisar pivotar, a gente só não sabe pra onde. Uhum. E eu já tinha atendido mais a área da saúde, a gente tinha bastante resultado no mercado aberto. E aí foi quando veio um cara que, por acaso, eu desenhei uma oferta que, sabe quando você desenha uma proposta que você não quer vender? Desenhei uma proposta absurda. Falei, cara, esse cara não vai pagar essa merda. Aí foi e toma. Fiz essa proposta, o cara pagou à vista. Eu falei, caraca, aqui tem um Opa. mercado. Aqui tem um mercado. E aí esse cara teve muito resultado. Quando chegou em 2 meses, ele falou, cara, eu tenho essa visão aqui e bora ser sócio. Que aí foi quando o Marlos, né, o Mas, doutor Marlos, ele falou, cara, vamos ser sócio, quero investir, quero trazer, vamos construir isso junto. E aí a gente veio essa construção. E aí no nosso MVP, em 20 dias de operação, a gente bateu 120 mil. uau, uau. Em 20 dias de operação. Falou, pô, tem um mercado a explorar. E aí o que eu sempre entregava como consultoria, de uma maneira mais Mateus, na parte de contabilidade, eu comecei a acoplar isso ao ecossistema. Uhum. E aí foi quando surgiu o mundo clínico. A gente veio para a parte da área da saúde com uma proposta diferente de agência há um ano atrás. Era uma proposta de a gente precisa fazer esse cara acelerar. Aceleração. E aceleração não quer dizer aceleração de faturamento. Às vezes é um crescimento intelectual que esse cara precisa. Às vezes é um crescimento de gestão que esse cara precisa. Mas tudo isso impacta no ponteiro maior dele, que é o lucro. Foi quando a gente viu o mercado. E aí foi quando a gente criou o ecossistema do mundo clínico, que é composto por consultoria. A gente entrega uma consultoria. Nessa consultoria, esse cara tem 2 treinamentos semanais com a gente, onde eu ensino para ele, ensino para a equipe dele. O cara, ele tem uma concierge, uma pessoa exclusiva para poder reportar, para trazer os desafios dele. A gente tem um sprint semanal com esse cara, porque precisa ter com esse cara. A gente tem os nossos eventos para poder gerar não só valor para esse cara, mas para entregar para ele tudo aquilo que ele tá confiando na gente. Experiência, Experiência, ambiente. ambiência, para ele tirar essa mentalidade dele de escassez, que ele precisa, às vezes, pagar as coisas à vista. A gente traz mentores no ecossistema. Inclusive, você é um dos mentores que ajuda muito isso a constituir. A gente entrega isso dentro de uma maneira leve. O meu maior índice de fechamento é com um cara assim: irmão, eu não quero ser a pessoa que vou dar dor de cabeça pra você. Eu quero que você coloque na sua cabeça no travesseiro e fala, pô, tô fazendo um bom negócio. Se você entra achando que eu vou te dar dor de cabeça, eu prefiro que você nem entre. Prefiro que você entre quando você estiver num posicionamento financeiro melhor e eu consigo te ajudar. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, cara. Qual hoje, querendo ou não, você tá quebrando um paradigma, quebrando um padrão ali de um mercado que é tradicional. Eu me enxergo porque na contabilidade o que a gente vem fazendo, a gente vem quebrando alguns padrões que algumas vezes se chama até a gente meio de louco, né? Concordo, concordo. Passando para sua visão, irmão, como que você quebra esse paradigma com o médico ali, que algumas vezes está com uma mente mais fechada, e como que você traz essa visão que ele vindo para o mundo clínico, vindo para o ecossistema, de fato ele vai ter novas oportunidades e vai abrir essa cabeça e aumentar esse nível de consciência. Como é que é para você? Creio que foi desafiador no início, né? E você foi aprendendo na medida que você foi conquistando essas pessoas para participar do ecossistema. Como foi pra você e como é hoje quebrar essa mente ali, quebrar esse padrão? No início, Iago, foi desafiador, porque esse cara, como você vem do mercado de agência, você vem de um mercado onde você resolve tudo. E quem resolve tudo não Boa, resolve nada. boa. Hoje, a minha consultoria, dentro do ecossistema, que é um dos nossos produtos, eu uso a seguinte situação. Você se formou.
fez contabilidade. Quando você iniciou seu primeiro dia de aula, você tinha certeza que você ia ser um contador de sucesso? Não. Você tinha certeza que você ia romper barreira de mais de 100 clientes em um ano? Não. Se você soubesse que você teria esse resultado, você faria um investimento de 500 mil reais? Sim. Quando o cara ele entra na faculdade, ele não vai ser um médico de sucesso, ninguém promete isso pra ele. O risco que esse cara toma é proporcional ao que ele precisa. Cara, se eu te entregasse tudo isso de graça, você não aplicaria, porque você tem que ter o compromisso. Se você entrasse no primeiro dia de faculdade, quanto que você investiu na sua faculdade? O cara investe mais de R$ 1 milhão numa faculdade Brincando. hoje. Fácil. Fácil. Contando com tudo, com despesa, com tudo. Logística. Se ele sai da faculdade com uma certeza que ele vai faturar R$ 1 milhão, ele pagaria R$ 1 milhão pelo investimento no ecossistema? Com certeza. Então, o primeiro caminho que eu trago para esse cara é, se você, a área da saúde eles querem muita certeza, mas é uma certeza que nem a área deles dão para eles. A certeza que a gente tem eu tenho certeza da minha entrega. Mas se você quer um resultado milagroso, um resultado aonde você não vai precisar erguer os braços, as mangas e trabalhar, amigão, você pode continuar do jeito que tá. Eu te entrego o que você precisa, que é a ferramenta. Você vai ter o meu time, você vai ter ferramenta, você vai ter evento, você vai ter melhoria, você vai ter mentor, você vai ter parceiro, você vai ter execução e nós vamos construir esse crescimento junto. Agora, se for unilateral, eu prefiro que você não entre. Alinhamento de expectativa é o que fez esses caras entenderem que uma consultoria de 150 mil reais, que hoje é o valor da consultoria, é que o meu lucro não vem desse cara no primeiro mês. O meu lucro vem do sucesso dele. Massa. Porque se ele não tiver sucesso, eu não consigo vender mais nada pra ele. Massa. Agora, além de vender saúde, eu preciso viver saúde. E esse cara também precisa entender que ele precisa viver saúde. Ele não vai atingir resultados astronômicos se ele tem se ele é um cara que ele não faz atividade física, ele é um cara que não preserva a qualidade hoje dos pacientes dele, ele não tem um propósito maior dentro da família dele, ele não é um bom marido, ele não é um bom pai. Irmão, eu posso te dar o prato mais suculento, mas se você não tiver fome, Não come. você não vai comer. Então o alinhamento que eu tenho com esse cara é que se ele quer crescer, eu tenho o que ele precisa. Mas se ele quiser continuar do jeito que tá tudo bem. Entende? E isso foi a minha maior virada de chave hoje. Isso se torna qualquer cliente, qualquer parceiro que tá no mundo clínico, ser leve. Que é os meus princípios, os meus valores. Sim. É ser leal, é ser um cara que tá ali, eu vou comprar a guerra, eu vou estar ali, tá com um problema, não tá gerando resultado, o que que tá acontecendo? Vem aqui, vou separar 2 horas na minha agenda e a gente vai destrinchar tudo isso. Ah, Matheus, seu custo de oportunidade hoje é alto, vindo pra contabilidade. Hoje você... É alto, cara, mas é mais alto ainda não gerar transformação pra esse cara. Resultado, performance. O resultado, ele é consequência de uma transformação. Resultado, eles são micropílulas que esse cara vai adquirindo pra ter uma transformação. E eu preciso refletir isso pro paciente dele e pra ele. Porque o valor já é automático. Eu entrego pra esse cara muito. Entrego. Esses dias foi até curioso essa história. Compartilhando, a gente fez o S Mais Club, que é um dos eventos. A gente não cobra por esse evento. O cara chegou e fez uma pergunta assim, cara, como é que vocês ganham dinheiro? Irmão, que isso? Sem técnico, como é que vocês ganham dinheiro? Eu falo, cara, o dinheiro ele vem depois que você me conheceu. Porque agora você fica mais fácil de se tornar um cliente meu, porque você sabe quem eu sou, o que eu faço, qual que é o meu track record, o que eu tenho de resultado. Simples. Agora, você compraria? Eu devolvi essa pergunta pra ele. Você pagaria R$ 500 pra estar nesse lugar aqui hoje? Ah, pagaria. Mas se você visse um anúncio, você pagaria? Eu precisaria analisar. Pois é, cara. Tá aí a diferença. Então, o primeiro caminho você queria estar aqui, você se comprometeu a estar aqui, e eu não acredito em coisas por acaso. Isso é uma coisa que mudou muito sobre quem é o Matheus hoje. Eu não acredito nas coisas que são por acaso. Eu acredito que as coisas estão ali porque elas precisam acontecer, que é o efeito sincronicidade. Hoje você chegou aqui, alguns minutos depois, eu cheguei mais cedo, mas isso aconteceu porque deveria acontecer. Não aconteceu porque o Iaco se atrasou, algo do tipo. Isso aconteceu porque, cara, às vezes você precisava passar por alguma situação.
E eu não tô falando que isso às vezes soa como positivo, às vezes a gente não entende isso. Às vezes aquele cliente que não fecha com a gente é uma resposta para que ele não tá precisando. Exato. Mas eu também não posso ser uma pessoa que tudo que dá errado na minha vida é porque precisou, não era para acontecer. Eu não posso negligenciar, eu tenho que separar. As coisas acontecem porque tem que acontecer, mas se eu estou cometendo erro, às vezes eu estou falhando. Então eu não posso ter o peso, eu tenho que tirar esse peso, né? Sim. De que, pô, eu fiz alguma coisa. Ah, não aconteceu. Eu não bati meta porque não era pra bater. Não, eu não bati meta porque eu não fiz o trabalho correto. Agora, se eu fiz o meu melhor, eu aprendi isso com um cara que eu trabalhei 2 anos com ele e 90% do que eu sou hoje eu devo a ele, que é o Hudson. Sempre falo muito dele sobre isso. Sim. Ele me ensinou muito sobre que, independente se o cara vai fechar comigo ou não, independente se eu tô entrando numa reunião de negociação ou não, independente se eu tô lidando com pessoas, eu tenho que dar o meu melhor. Se esse cara tem um budget de 50 mil ou de 100 reais, eu tenho que dar o meu melhor. Porque eu não vou ficar com essa pulga atrás da orelha de que, cara, eu poderia fazer diferente. Então tudo que eu faço é de uma maneira assim, cara, eu dei o meu melhor e eu tenho zero arrependimento. A gente vai fazer o evento para mais 100 pessoas. Então a gente toma algumas negativas de pessoas que querem estar no evento, de patrocinadores. Sim. Mas eu sei, irmão, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou gerar. Você quer, não quer, tudo bem, faz parte. Vamos estar com a gente no próximo. É isso. Aí eu preciso ficar, às vezes a gente fica remoendo uma coisa que não precisa. É interessante isso, né? Até esses dias até postei sobre isso, Matheus, que no poder, né? O poder real das conexões, né? De você conhecer uma pessoa ali. É você somar, 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 transbordar e você, de fato gera um valor ali pra pessoa. E aí o universo começa a conspirar a seu favor, né? Porque algumas vezes, em ambientes de negócio, a gente vive bastante, existem muitas pessoas que são aquelas pessoas que querem vender a qualquer custo. Exato. E aí é muito contraditório, né? Porque essa pessoa acaba não vendendo, porque as pessoas percebem que aquela pessoa só quer vender. Exato. Só que quando você começa a gerar valor ali pra pessoa, de uma certa forma, do cara chegar pra você e perguntar assim, cara, o que você ganha dinheiro como? É aí que você acaba vendendo, porque primeiro você tá transbordando, né? A maior pessoa que pisou nessa terra ensinou sobre isso, sobre servir, 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 que aí o universo começa a conspirar a seu favor. Cara, aconteceram coisas inacreditáveis, irmão. Assim, chega até a arrepiar, até mesmo refletindo muito sobre isso. Né? Eu e Stephanie, a gente tá junto há 7 anos, a gente mora junto há quase 2 anos. E às vezes, assim, a gente reclama demais, cara. A gente reclama demais. E o que mudou muito a minha vida foi agradecer mais, reclamar menos ou não reclamar. E saber entender que às vezes tá passando por um momento difícil é porque você precisa passar. Você tá pagando por alguma coisa que você cometeu errado. Exato. E, como eu falei, eu não acredito em coisas por acaso. Depois que eu comecei a entender sobre isso, comecei a entender sobre o ambiente, comecei a abrir mão de pessoas que eram próximas, mas não eram ao mesmo tempo, as coisas começam a transbordar. Exato. E aí é o poder de que faz um exercício, cara. Pega 5 pessoas que você poderia ligar para ela 2 horas da manhã que vai resolver o problema, independente sobre financeiro, ela vai resolver o seu problema. Hoje você não tem 5 pessoas para isso. A gente não tem, cara. Quem falar que tem vai estar mentindo. Hoje, eu sei as pessoas que eu posso contar, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu vou fazer, e eu tenho um plano para que isso aconteça. Isso é importante. Que é o que o próprio Vander fala muito sobre isso. A gente saiu, e aí é o efeito sincronicidade. Saímos com essa ideia do evento, conversamos com o Vander executou, o evento abriu portas. Nessa abertura de portas, a gente fez uma outro leque de um evento no interior que não tinha nada predatado. Nesse evento, essa pessoa virou uma parceira nossa, virou uma mentora. Mentora, ela entrou como patrocinadora do nosso evento. Ela sendo patrocinadora, a gente vai abrir leques para outros eventos no interior. Nesse evento que a gente fez no interior, chamou a atenção de uma instituição financeira. Na instituição financeira, ela tem interesse em ser uma investidora master dentro do mundo clínico. Dentro dessa investidora, isso chamou a atenção de um amigo meu que tem uma frente de uma agência tradicional lá no Maranhão. Ele queria replicar essa operação lá. Aí antes eu falei, cara, em vez de replicar, vamos fazer isso aqui. E ele se tornou um sócio da operação de uma unidade no Maranhão. E na unidade no Maranhão, esse cara já quer fazer isso para Santa Catarina. Você acha que é por acaso? Que massa, velho. Não é Que por massa. acaso. Então, às vezes, a gente quer questionar uma coisa que não tá funcionando e fica batendo, e a gente não abandona o velho para viver o novo. Não abandona o velho para viver o novo.
foi isso que vocês fizeram lá atrás, né, Matheus? Sair do mercado de agência, Sai. vocês perceberam. E assim, foi muito interessante a visão de você e Paulo, que vocês perceberam que ali não era aonde a gente poderia, você poderia construir valor para os seus clientes. E porque querendo ou não, cara, quando a gente enxerga o mercado de agência, não generalizando, pelo amor de Deus, as agências que acompanham o Matheus aí e vê esse podcast, na maioria das vezes é uma empresa muito de vendas, né? Eu preciso vender todos os meses para sustentar a minha operação. Eu não sou uma empresa de entrega, de resultado, de eficiência, né? Existem vários casos aí de empresas, assim, grandiosas, que o LTV médio ali é em torno de 3 meses, né? Então, você percebeu isso casa muito com o que você acredita, com o que você fala, que os princípios e valores, cara, eu preciso fazer com que os meus clientes, quem faz parte da minha consultoria, quem entrar para o ecossistema do mundo clínico, ele precisa ter resultados. Lucrativo para ele e também resultados para os pacientes. Exato. Até porque se eu não tiver resultado com o paciente, eu não vou ser lucrativo porque eu não vou conseguir vender mais. Exato. Então é uma camada que você acaba que, cara, se você não entregar, você não vai ter resultado. Isso é muito interessante, né? Pegando essa visão do que você falou, que casa com uma decisão que vocês tomaram lá atrás da F4 de sair do mercado de agência e transformar. Até briga comigo, não é agência, né? É Não, consultoria. pelo amor de Deus. É porque assim, o mercado de agência, explicando pra quem tá acompanhando. A agência é o seguinte, como que surgiu a agência? A agência, ela veio de... O tráfego pago era algo muito obscuro. Quando eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, seguinte, eu vou largar o mercado tradicional. Conversei com a minha mãe, com meu pai, eu falei, olha, eu vou... Antes de entrar no mercado, olha, eu vou sair da contabilidade e é desafiador, tá? Isso eu nunca contei. Isso eu nunca contei ao vivo, assim. Mais no off, mas... Eu tinha dois caminhos. Eu tinha um salário de 4 mil reais. Puta salário. Era o meu sonho ser um analista fiscal mesmo. E alguma coisa me incomodou lá atrás. Falei, cara, isso não é pra mim. Esse ambiente não tá legal. E aí eu indo forçado, indo forçado, indo forçado. Conversei com a Stephanie, eu falei, cara, eu vou sair. Eu vou pedir conta. Nunca pedi demissão, assim, de não entrega, né? Mas falei, cara, não tá legal. Sempre investi muito, né? Os lugares que eu passei sempre deixei uma porta muito aberta, né? Porque eu sei o desafio que é empreender hoje, então, graças a Deus, eu aprendi muito isso. E aí eu saí. No dia que eu ia pedir conta, eu fui mandado embora. Olha que loucura. O dia que eu ia pedir conta, Caramba. eu fui mandado embora. Muito O dia que eu ia pedir conta. Tinha passado 31 dias do período de experiência. Tinha passado um dia a mais do período de experiência. E aí eu não sei, aí eu falo, né? Não é por acaso, né, irmão? E aí eu saí dali, eu falei, cara, vou estudar pra concurso. Estudar pra concurso, comecei a comer concurso. Estudar. E aí eu falei, cara, eu cheguei no meu quarto, meu irmão tinha acabado de sair, meu irmão morava comigo ainda, meu irmão mais velho, né? Morava com nossos pais. Falei, cara, Deus, eu preciso de uma resposta, cara. Ajoelhei, fiz uma oração, falei, cara, eu preciso de uma resposta. Preciso e eu não sei qual é o caminho. Não sei. E aí eu sempre fui uma pessoa muito apegada a sinais. Muito apegada a sinais, sempre observei isso muito bem. Eu fiz uma leitura muito bem sobre isso. Eu rolando ali, Instagram, eu vi um stories do Paulo, que hoje é o meu sócio. Ele era um cara que ele é sempre muito bem visto em eventos, ele veio do mercado de eventos e ele não tava falando sobre eventos. E aí foi quando a gente bateu um papo, eu se conectamos e tal, participamos de uma mentoria junto. E aí eu tinha feito entrevistas porque as coisas tinham apertado um pouco, mas eu tinha um valor de dinheiro guardado. Nessa entrevista, era uma entrevista numa empresa onde era 2 quadras de onde meus pais moram. Eu conseguiria ir a pé, era um salário de R$ 4.500, era um benefício de R$ 1.000 de ticket de alimentação, tinha participação de lucro, era o salário dos sonhos. Eu fiz a entrevista, mandei documentação, e a mulher, não, Matheus, a gente vai marcar o seu admissional. E aí foi quando eu fiz uma oração, e nessa oração eu falei o seguinte, olha, eu tô entre isso e isso. Se for pra eu seguir esse caminho, essa pessoa, eu não quero receber nenhuma ligação dessa empresa, porque se o Senhor me dá esse caminho, é porque é pra eu abandonar tudo que eu tô fazendo agora. E eu tô recebendo essa ligação até hoje.
Esperando essa ligação até hoje. Esperando, né? Massa, cara. Então, lá atrás era algo desafiador, e aí foi quando eu virei essa chave, e aí comecei do zero, né? Zero, 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 me mudei, né? É, passei por períodos difíceis, abri mão mesmo, foi quando fez essa expertise de mercado, sabe? Então, entender sobre isso, sobre o resultado, eu vivenciei isso lá atrás. Eu falo que o mercado de agência, ele faz isso. Faz o cara prometer um resultado que você não consegue controlar. Cara, você não consegue controlar. E aí traz o ponto do tráfego pago, que é a história por trás disso, né? Sim. O tráfego pago, antes, eu chegava pra Stephanie, pô, amor, o que que é tráfego? Cara, o que que você faz? Minha mãe, o que que você faz? Aí os amigos, cara, o que é isso? Isso há 2 anos atrás, as pessoas não sabiam o que que era tráfego pago. E isso, a gente tá falando de 2 anos atrás, cara. Hoje, o meu pai sabe o que é tráfego pago. Legal. E não é por mim, porque eles tomam anúncio. Entende? Então a agência ela ficou acessível, porque o cara entendeu sobre tráfego pago. O cara hoje ele tem muita informação sobre tráfego pago. É o que a gente está vivendo agora na era da AI. Hoje o cara tem muita informação. Por que os designers do social media estão sofrendo muito com isso? Porque antes você pagava R$ 100 por uma arte. É uma arte mal feita de inteligência artificial? É, mas funciona. Sim. Funciona para um cara que tem um negócio que fatura 20 mil por mês, onde ele vai lá, manda um prompt, faz uma artezinha para soltar no folder e não dispara no WhatsApp na lanchonete dele. Funciona. Então o mercado de agência ele foi para esse caminho. Virou algo que qualquer pessoa pode fazer. Matheus, é interessante falar, né? Lógico que a gente fala de conquistas e desafios aqui. Qual que foi, na F4 você passou diversos desafios também e muitas conquistas, né? A F4 te forjou e moldou o que você é hoje, você e o Paulo. Qual que foi o maior aprendizado, cara, né, que você teve com a F4 e que você traz hoje para o mundo clínico e através desses desafios e das conquistas que você teve, hoje você transborda para o mundo clínico com quem faz parte do ecossistema? Cara, eu acho que a palavra para isso, a palavra para definir tudo isso histórico, tudo isso que a gente vivenciou no caminho de desafios, é perseverança, sabe? Eu sou um cara que acredito muito. E isso às vezes pode ser um defeito, pode ser uma qualidade, tá? Porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu não consigo tirar ela, cara, até que eu execute e esgote todas as possibilidades possíveis. Então, na F4, a gente sabe que a gente fez tudo que a gente poderia ser feito. E a gente teve resultados incríveis. Porra, no primeiro ano de uma empresa, R$ 600 mil. Segundo ano, 900 lá vai burdoada. Porra, isso é muito desafiador, cara. Poucas empresas fazem isso, né? Então, a palavra de perseverança, de acreditar muito, ensinou a gente às vezes, estar numa saída com um cara onde você vê que o cara ali, ele não consegue enxergar o resultado que ele tem. Uhum. E aí é um parafuso que a gente mexe que esse cara, pô, É obrigado. Eu recebi um puta depoimento da menina, ela mandou um depoimento pra gente vai, inclusive, compartilhar ele. O cara falou, cara, eu mandei o meu depoimento de coração, vocês me transformaram uma esposa melhor, pô. Nossa. Eu não conseguia brincar com meu filho. Porque eu só pensava em quanto que eu iria querer. Eu precisava lotar a minha agenda pra poder cobrir a escola dele que eu precisava pagar. Você saber isso de uma pessoa que você tá mudando até dentro da casa dela, isso é bizarro. surreal, velho. É surreal. E se falasse. Aí você pergunta pra mim, como dono de agência: o que esse cara tá passando na vida dele, pô? Só quero saber: lead, resultado, métrica, lead, quanto caiu, quanto que não foi, venda, não vendeu, beleza. Cara, não entendo, cara. Então, a parte da humanização foi muito importante, que eu precisei ser humano, eu passei desafios muito grandes. Passei desafios aonde, porra, a gente precisava vender R$ 100 mil, senão a empresa quebrava. E esses desafios não vai ser uma aula no YouTube que vai te ensinar. Não É vai a ser. Não vai, irmão. Em relação a isso. E é a importância de você estar em bons ambientes. É a importância de você ter uma Enjoy. É a importância de você ter hoje uma Space. É a importância de você ter todo o ecossistema que vai fazer você acelerar, né? A gente nunca teve isso, né, no nosso estado em relação a isso. Mas eu acho que, e não só no nosso estado, eu acho que a gente é diferente. É. A gente é diferente. Eu tava conversando. A gente vai ter o Space Club, né? No dia 16, semana que vem. Cara, vai vir uma pessoa de São Paulo e uma pessoa de Minas, BH, irmão. Olha isso. Que doideira, brother. Você já imaginava isso? Não imaginava. E assim, eu acho que nem caiu a ficha ainda, sabe? Porque eu tô falando agora no podcast, mas, cara, vai vir pessoas de fora.
E eu fico muito feliz disso, cara, e enjoy também, fazendo o que vem feito de, cara, a gente ter que sair daqui do Espírito Santo e ir para São Paulo para poder aprender, se conectar. Agora não, a gente tá fazendo o inverso. Tava conversando sobre isso ontem. As pessoas de São Paulo estão vindo pro Espírito Santo, não no evento do Space Club, também da Enjoy, já aconteceram as pessoas que vieram pra imersão de ano, que Fora vieram do país. de fora do país, para vir para cá. E falando sobre você dar vida, né, para quem faz parte do ecossistema do mundo clínico, Matheus, me fala um pouco do método que você tem também de agenda, como é que é? Agenda lotada. Agenda cara é mais importante do que agenda cheia. É. Agenda cara é mais importante do que agenda cheia. O que significa isso na prática, cara? E como você aplica isso no mundo clínico? Cara, o melhor cliente pra mim, quando esse cara... Pô, Matheus, eu quero entender um pouco mais sobre o mundo clínico. Você tem agenda hoje? Ah, Pô, legal, não tem agenda hoje. Falei, cara, por isso você tem que estar aqui no mundo clínico. Primeira resposta. O conceito de uma agenda cara, ela é muito melhor que uma agenda cheia. É que se hoje você tem um atendimento que você cobra R$ 500 e você atende de segunda a sexta, ou até mesmo de segunda a sábado, de 9 da manhã às 10 horas da noite, você concorda comigo que isso se torna insustentável, primeiro, pela sua saúde, segundo, pela sua exclusividade e terceiro, pela sua geração de experiência. Não concorda isso comigo? Total. Agora, se você hoje, partindo para um cenário de um médico, de um biomédico, de uma harmonizadora independente, o conceito de agenda cara é fazer com que você cobre mais, mas que você entregue também. Não é só você pegar e cobrar R$ 1.000 numa consulta. Você vai ter uma agenda muito mais cara, cobrando mais, com menos tempo de cadeira. E esse menos tempo de cadeira é para você construir valor, construir relacionamento e construir a qualidade de vida para você e para o seu paciente. Eu sou um cara que eu vivo uma agenda diferente de médico, né? Eu tenho que ter uma agenda lutada, né? Em alguns pontos. Tem que Mas entregar pros eu tenho caras. que entregar. Então eu tenho uma agenda muito robusta. Mas se em algum momento, meu amigo, eu tô vivendo essa fase, eu quero ter uma agenda mais curta, eu subo o preço. Sim. Se eu tô com uma agenda empilhada, irmão, eu cobro 1.000. A partir de agora eu cobro R$ 3.000. Ah, Matheus, mas eu vou perder meus clientes. Ué, os seus clientes que não podem pagar R$ 3.000, eles são clientes mais. Você quer ter clientes de 3.000? Eu tenho hoje uma consulta que é R$ 500. Eu já escutei isso de uma cliente. Se aumentar R$ 50, ele não vai. Eu falei, beleza. Quem é o top 1 da sua região? Ah, o top 1 da minha região, ele cobra R$ 1.000. E o que ele entrega diferente de você? Ah, ele não entrega nada, ele entrega a mesma coisa. O que ele tem diferente? Ah, ele tem mais seguidores, ele tem uma clínica melhor. Legal. Gabi ama procedimento estético, não gosta? A Gabi, ela compra um procedimento estético de primeira? Não, ela pesquisa. Serviço você vai pesquisar. Você casou recentemente, ela queria fazer dia de noiva ou coisas, procedimentos estéticos. Ela vai mandar mensagem para uma clínica, ela vai mandar mensagem para outra clínica, ela vai mandar mensagem para outra clínica. As três ela vai fazer um comparativo. E se você é um profissional que cobra R$ 500 na mesma de R$ 1.500, o que vai diferenciar você dela? Ela vai falar, pô, isso aqui é barato, então deve ser inferior. Uhum. E a profissional de 1.500 que ela entrega a mesma coisa que você, ela é a melhor porque ela cobra mais caro. Aí você tem dois caminhos, duas narrativas. Primeiro, você vai atrair pessoas que querem colocar preço em você, porque você já cobra barato. E segundo cara, eu quero fazer um procedimento com essa pessoa, porque ela é cara, então ela tem uma entrega melhor. Então eu trago esse conceito para essa pessoa, para ela entender que ela tendo um valor mais caro, ela não vai ter uma agenda entupida. Ela vai ter uma agenda onde ela consegue sentar, tomar um café com o paciente dela, senta outra aqui do lado, chegando já. Ela tem uma agenda mais controlada, ela consegue ter mais tempo de qualidade, ela consegue ter mais crescimento e mais lucro. E a agenda cara, ela vem de um sinônimo de que a agenda
A agenda cheia não é sinônimo de lucro e uma agenda cara ela é muito melhor que uma agenda cheia. Porque se você tem uma agenda cara, você atende menos, você tem menos custo e você tem mais lucratividade. Se você tem uma agenda cheia, você depende de mais custo, você depende de mais estoque, você depende de mais tempo de cadeira e automaticamente isso vai refletir dentro da sua casa. O impacto Transborda. social já acontece Não aqui. é somente sobre os negócios, né? Não, Mas cara, sim não é. sobre o que vai transbordar também na vida daquela pessoa, Não né? é, não é. O Erlen, esposa do Erlen, a Cíntia, ela é cliente do mundo clínico. Primeira coisa que ela falou comigo, Matheus, eu atendo 3 vezes na semana. Porque eu tive neném recentemente agora e eu não quero atrapalhar essa parte com o meu filho. Cíntia, você consegue atender toda terça-feira paciente particular? Consigo. Então você vai atender de 9 da manhã às 5 da tarde, só paciente particular. Quando a sua agenda estiver entupida, a gente aumenta preço. Não, beleza, Matheus. Ela vendeu 50 mil em protocolo. Uau, Atendendo só uma vez na semana. uau. Que é isso? Ué, acendendo só uma vez na semana. Porque ela tá cuidando do filho dela. Será que ela precisa estar todo dia lá? Entende? E se ela quiser mais, ela Se ela aumenta o quiser mais, preço. Matheus, agora eu quero abrir mais. Falei, pô, beleza, vamos abrir terça e quarta. A quarta encheu, vamos aumentar preço. Então é sempre esse jogo de cintura. Não é chegar a partir de agora eu cobro 2 mil e eu chego lá, é uma entrega medíocre, é um perfil desalinhado, não tem coerência, a pessoa não vê valor e você sai mal falado. Não, não é. É ter uma coerência pro momento que eu estou vivendo. Às vezes a pessoa ela quer cobrar 2 mil reais numa consulta, chega no consultório da pessoa não tem uma água. Não dá. Você sabe que acontece muito isso. Sim. A pessoa quer cobrar 1.000 reais numa consulta e é uma consulta de 30 minutos. Preço seria posicionamento Preço é e posicionamento. coerência. Preço é posicionamento. Pô, legal, Matheus. Você que tá nesse mercado, né, querendo ou não que aumenta o preço, ele passa essa visão. É... Cara, qual que é... Trouxe o Antônio Bernardes aqui do relógio. Qual que é a diferença, cara, na sua visão? Fazendo essa alusão do mundo clínico com o preço, qual que é a diferença de um relógio de R$ 1.000 para um 100 mil reais? Como é que você enxerga isso? Exclusividade. É, um relógio de 100 reais hoje, a função do relógio é Que hora. hora? Um relógio de 100 reais, você pode ter ele para qualquer situação, para qualquer momento. Às vezes você quer jogar uma bola, você vai colocar um relógio. Mas você também pode ter um relógio de 1.000 reais, você pode jogar uma bola com ele, mas ele vai ser algo exclusivo. É igual uma consulta. Você pode ter uma consulta de 100 reais, uma consulta de 1.000 reais. Só que a consulta de 1.000 reais ela vai ser algo mais exclusivo. 100 reais. E assim, lembra de alinhamento de expectativa? Você pode ter uma consulta de 100, mas você tem que estar preparado para o que vai vir. Paciente questionando o preço, paciente reclamando, paciente desmarcando, paciente que chega lá, você gasta 1 hora do seu atendimento, esse cara não compra. Agora, irmão, o cara que paga 1.000 reais numa consulta, ele viu alguma coisa em você Uhum. que ele não enxergou nos outros profissionais. E não é o preço em si, é o que você oferece de transformação. É muito bem alinhado dentro do processo. Porque se eu só aumentar preço e não tiver alinhamento, não paga. Ou a pessoa vai, né, vai ficar frustrada e não volta e não recompra, né? Levando para o seu cenário, o que faz eu pagar 1.000 reais numa contabilidade e o que faz eu pagar 500 reais numa contabilidade? É relacionamento, exclusividade, posicionamento, aonde eu coloco, a eficiência que eu levo para o cliente. Primeiro, hoje no mercado de contabilidade, eu tenho pauta para falar sobre isso. Uma contabilidade hoje, que ela envolve DP, que é um inferno isso aqui, tá? Isso aqui é um inferno. Admiro quem faz DP. Departamento pessoal, envolve contábil, que tem muita contabilidade que não entrega contábil. Contábil, fiscal. A gente está falando aqui de no mínimo 3 profissionais diferentes. 3 profissionais. Isso aqui, a conta não fecha pro cara pagar 500 reais, irmão. Não fecha. Porque esse cara, em algum momento, ele vai dar vazão. Não vai ter resultado. Esse cara vai ter uma folha errada, esse cara vai ter um contábil errado, esse cara vai emitir uma nota fiscal errada, por quê? Ele tá no volume. E fora o suporte, né? Suporte, tem isso aqui também. Suporte. Ou você envolve muita tecnologia no negócio, ou fica insustentável, de fato. Aí o que diferencia Space Conte? Porque o voucher tá um pouquinho salgado aqui, tá? Mas preço é posicionamento, Esse é posicionamento. entendeu? Então hoje, o que faz o cara pagar 5.000 reais de contabilidade? Você quer ter dor de... Eu não quero ter dor de cabeça. Eu falo muito com os clientes. Cara, você quer pagar mais barato? Você pode pagar, mas você vai ter menos entregáveis. É a minha expectativa. Alinhamento. Fora que aqui ainda tem suporte, ainda tem um onboard ainda, que você tem uma CS aqui que faz.
CS. Tem mais um ainda. Olha o tanto de pessoas envolvidas para uma operação, cara. Olha o tanto... Então, assim, primeiro passo, a gente não consegue nem calcular o custo disso para um cara R$ 500. Então, ele fica numa ilusão, igual você sabe que a contabilidade fica, uma ilusão de faturamento. Exato. Uma ilusão que no próximo mês vai entrar mais clientes, eu vou cobrir o que tem esse mês para ter um lucro maior. E aí você fica nesse loop, quando você vai ver, você tá com 150 clientes cobrando R$ 500, você tá com faturamento quebrado, você resolve pepino de gente grande tempo e você não todo. tem lucro. É assim que funciona o ecossistema. O cara contrata uma agência para poder aumentar faturamento. A função da agência não é essa, cara. E é jogo de atenção, né? O Matheus, eu falo que, trazendo pro meu mercado, contabilidade é jogo de atenção. Mas Algumas vezes você pode até errar tecnicamente, mas se a forma que você lida com esse problema com o cliente e você dá a atenção merecida para ele, você consegue até melhorar o relacionamento com esse cliente. Então, jogo de atenção, quando hoje a gente atende muitos clientes hoje do escritório, só que a gente tem 3 gestores para poder dissipar a energia ali entre os clientes e conseguir atender esses clientes. não, já te interrompendo. Quantas contabilidades hoje você conhece que tem isso? Poucos. Não falar que não tem pra também não ser hipócrita, mas quantas contabilidades hoje que entregam o que você entrega? Eu sou assim, prova viva. O que vocês entregam hoje não tem no Espírito Santo. Nossa. Não tem, não tem. Eu posso afirmar com clareza. Não é à toa que eu vou ser seu sócio. Eita, já faz esse corte aí, faz. Entendeu? Não tem. Não tem, cara. Não Massa, tem, mano. entendeu? Mas é aquilo. Qualquer empresa só é bonita na primeira página. A partir da segunda é rabiscado. É os desafios. Total. Só que você precisou quebrar esses paradigmas pra chegar. E é o que a gente faz na área da E é saúde. todo dia, E né, é todo cara? dia. Todo dia. Todo dia. Cara, pegando esse gancho, consultoria e hoje um ecossistema e vocês vão fazer uma imersão de... Já posso falar, né? Já Pode anunciei. falar. Tá 1º de anunciado. agosto. 1º de agosto. 1º de agosto, uma imersão sobre virada, né? E eu gosto muito desse termo virada, que eu tive diversas viradas na minha vida. E alguns contadores não têm essa virada, alguns médicos, quem é da área de saúde não viveu essa virada ainda, e é o que vocês vão entregar na imersão no dia 1º de agosto. Quando que você enxergou que a consultoria é só o meio e, de fato, o ecossistema completo ali da clínica é o que gera de fato negócio? E o que vocês vão entregar no dia 1º de agosto? Cara, a gente entendeu o seguinte. Eu tenho uma lacuna muito grande onde eu tinha uma visão que eu precisava ter produto para todo mundo. E eu não preciso disso. Eu preciso ter uma entrega onde vai comprimir para um tipo de público específico. E a partir do momento onde esse público começa a não fazer sentido, eu tenho que criar outro produto. Então, o meu ecossistema hoje ele é avaliado em consultoria, em imersão, em comunidade e eventos. Beleza? Quando eu fui entender mais sobre a parte de imersão, que é o que a gente já fez lá atrás antes com uma agência, eu falei, cara, se eu fazer uma imersão por fazer, faz sentido. Agora, se eu fazer uma puta entrega pra esse cara sair de lá com uma virada mesmo, onde ele vai conseguir executar de uma maneira muito resolutiva, esse cara vai ouvir menos de consultório, menos de técnica. E ele vai ouvir isso de um médico, não só de um cara que é especialista. É algo que vai ser uma entrega, vai ser uma visão. Independente se esse cara entre pro mundo clínico ou não, eu transbordei. Agora, eu fazer isso dentro do nosso estado, fazer dentro da nossa estrutura, que é a nossa sede, que é o que a gente consegue hoje de mercado, de crescimento, que é o alto nível de excelência, não tem. Então a gente enxergou de uma maneira, cara, a gente consegue ajudar com uma entrega, preparando esse cara para o que ele vai vir. Então eu trago ele com um aumento de nível de consciência muito maior. Porque se um cara que ele entra numa imersão, ele faz um investimento para estar na imersão e ele entra para o mundo clínico, ele é um cara que ele está muito mais tracionado para ele poder crescer, que é o pilar da ascensão clínica que é a nossa consultoria. Então esse foi um caminho. E aí trazendo essas vertentes, a imersão ela vai ser focada para que esse cara ele tenha de fato um plano de ação para ele construir uma agenda mais estável, com muito mais lucro, com os nossos pilares, mas trazendo caras que, assim, Fora da curva. fora da curva de mercado. Pereira Amorim. Pereira Amorim, brabo. o cara que vem... Inclusive, esteve aqui no O podcast. cara fez 72 bilhões em vendas. O cara, ele é treinador de vendas da Ford, da Fiat. Ele é o cara que treina, que tá em qualquer segmento. Ele tá numa empresa, ele tá numa consultoria, inclusive, da área da saúde, que vai faturar 50 milhões esse ano na parte de dermatologia. Tudo isso o cara sabe como é que resolve. Que é o que a gente prega.
Wander Miranda, diga-se de passagem, né? Absurdo. 2 anos de Enjoy, valores de 250 milhões. Absurdo. Absurdo. Obra milionária. Expansão. São Paulo. São Paulo. Quem imaginava Enjoy em São Paulo, né? Hoje ele até falou, ele falou que nem ele imaginava isso tão rápido, Nossa. né? Então, trazendo pessoas de mercado. Dr. Alexandre Bittencourt, médico há mais de 15 anos. Fera. Maiana Rigo. Maiana atuou mais de 20 anos como gestão de pessoas de grandes indústrias. Uau. Trabalhou mais de 5 mil times de gestão de pessoas. Lembra que eu te falei sobre melhorar a embalagem? Tem que saber lidar com pessoas. Boa. Entende? E a Juliana Malfacini, que assim, sobre monetização de negócios, como que esse cara se torna um mentor. Cara, é uma entrega assim, algo que eu vivenciei isso em São Paulo, você sabe como é que lá é algo diferente, mas eu vejo que a galera aqui também sente falta disso e ela não entende essa proporção. Recebi um puta feedback no Instagram lá do Mundo Clínico, ela falou assim, Matheus, gostei muito do ecossistema de vocês, como que é a mentoria? Primeiro que eu não vendo mentoria, já começa por aí. Segundo, ela, cara, estou em grandes grupos de negócio, mas eu nunca vi isso aqui no Espírito Santo. Nossa. Tô no grupo lá do Ricardo Novak, que é um cara absurdo na odontologia, imenso, cara, dinossauro, o cara entrega mesmo, o cara é muito foda. Falou, cara, tô lá, mas tudo eu preciso ir pra lá. Eu não tenho nada aqui. Então ela, pô, quero conhecer, quero entender. Essa é a diferença, né, do que a gente Demais, vem exato. criando aqui. Boa. Eu ouvi de um bilionário, Flávio Augusto, falando lá em São Paulo que, cara, as empresas milionárias, as próximas empresas milionárias, ele tem um braço educacional e tem um braço de ecossistema. E ele tá vindo pra cá, ele também. Ele tá vindo pra cá, o WhatsApp. O WhatsApp não, a Conquer. E assim, é um cara surreal e também uma empresa que tem cultura de vendas. Então, cara, braço educacional, criação de ecossistema e uma cultura de vendas são as empresas milionárias, né? E isso casa com o movimento, né? Então, tudo bem, eu posso criar isso, mas se eu não estiver em movimento, eu não consigo, de fato, atrair novas pessoas para poder comprar meu produto, que é o que vocês estão fazendo no mundo clínico. O S+, é fruto disso. Pô, cara, eu faço um evento e não cobro para as pessoas estarem lá. Não sei se vai cobrar, depois a gente vai falar sobre isso. Mas é algo que você está gerando valor ali, dá a oportunidade da pessoa conhecer o seu ecossistema através do movimento. E a pessoa não precisa pagar para estar lá. Então ela conhece vocês, ela sabe o que você... E eu acho muito legal que vocês não levantam muito a bandeira do mundo clínico no S+, né? Não, O S+, isso é uma estratégia? o que acontece? Ó, o S Mais Club, ele veio através do que a gente tem de método, mas a gente veio com uma pegada de comunidade. Então, é uma comunidade dentro do mundo clínico, dentro do ecossistema, onde a gente é a união das classes. Então, o médico, o biomédico, o dentista, todos eles têm rixa entre eles. Todos eles querem algo mais exclusivo. Todos eles querem algo... E quem se prejudica com tudo isso é o paciente. O foco desse cara é que ele vai crescer, vai vender melhor, vai ter mais lucro, e isso vai transbordar no paciente dele. Então lá a gente provoca a união das classes, para os profissionais que não aceitam a média. Então esse cara, você não vai ver um médico lá que tá no bar final de semana enchendo a cara. Você vai ver um médico que tá cuidando dele, cuidando do corpo dele, cuidando da família dele. O cara que, pô, quer crescer, o cara quer se desenvolver, o cara quer ter resultado, o cara tá precisando de sócio, o cara tá precisando de pessoas, o cara quer montar um evento. Então você vai ver tudo isso. Tudo isso dentro do S+. Então o S+, Club é um encontro desses profissionais, onde tem algumas coisas bem legais. A gente vai fazer, assim, a nossa maior edição no final do ano. Vai ser, assim, uma estrutura surreal, grandes empresas, grandes parceiros e o melhor, marcas. A proposta do S+, Club foi conectar marcas com profissionais de alta performance. Profissionais, quando eu falo alta performance, não estou falando do cara que é trincado, com shape legal, ou com a mulher que tem uma fisionomia, um corpo bonito. É uma pessoa que executa alta performance com o trabalho dela e para ela. Ela vende saúde e cuida da saúde. Então você não vai ver uma pessoa que é ali, que não pratica atividade física, que é uma pessoa mais Você não vai ver isso. Você vai ver pessoas que se conectam, pessoas que se conhecem, pessoas que estão ali buscando evolução. Pô, legal, quero fazer isso na minha clínica. Pô, onde você atende, quero visitar. Então, pessoas que têm esse efeito reciprocidade. Você não vai ver uma pessoa fechada. Ah, não, pô, aquele ali é médico. Ah, pô, aquele ali é personal. Pô, aquele ali é nutricionista. Ah, pô, legal. No final, cara, todo mundo tá em prol de um resultado só, que é o crescimento. E isso transborda no nosso paciente. Uau, que é isso? Irado demais. Matheus, cara, já indo pra finalizar,
Na sua opinião, qual é o maior erro de médicos, dentistas, fisioterapeutas, outros profissionais da saúde que você enxerga nessa jornada aí? O E maior, como corrigir isso, né? cara, o maior erro é a crença. Eles têm uma crença de que eles não podem cobrar mais caro porque eles vão ficar sem público, tá? E a maior crença é que, uma das maiores crenças são essas, que eles acreditam que eles não podem cobrar caro porque não tem mercado. Ou porque a minha região também não paga. Isso é um dos principais erros que eles cometem. Quanto menor a região, melhor. Porque não tem concorrente. Boa. Quanto menor a região, melhor. Ressignifica o problema, E né? eu que defino o preço. Só eu atendo a região, irmão, eu vou cobrar R$1.000. Ué, se você não vir pagar, vai vir outra gente de outra região vai pagar. Simples assim, né? O maior problema deles é aumentar ticket médio, o erro deles é achar que eles não valorizam o que eles estudaram, o que eles empenharam, não valorizam. E como é que a gente corrige isso? Participando dos eventos, treinamentos, evoluindo ele como pessoa. Não é uma fórmula mágica, esse cara vai acessar uma plataforma e... Não. A gente vai fazendo isso de uma maneira gradativa. A gente mostra para ele dados, mostra informações, mostra o ponto A que ele estava, o que ele vai fazer para atingir o ponto B. Então a correção começa primeiro com a mentalidade, o segundo com o que ele quer e qual que é a meta. Qual que é o plano? Quanto que você precisa de investir em equipamento para você faturar 1 milhão? Pô, não sei. Caramba, e se eu tivesse aqui um cheque de R$1 milhão? O cara perde a oportunidade, por ele não ter um plano bem prático e executável. Então, primeira resolução disso é ele precisa ter um plano, um diagnóstico. E nesse diagnóstico, a gente vai traçar o que ele quer, o que ele espera e o que ele almeja. Porque o que é crescer pra você é diferente do que é crescer pra mim. Relativo. É muito relativo. Às vezes, crescer pro cara é que ele quer ser igual a Cíntia, atender uma vez na semana, ter o meu faturamento de 70 mil, ter a minha clínica Isso. rodando. E, Matheus, pra mim é o suficiente porque eu quero acompanhar o crescimento do meu filho. Cara, quero ficar nisso. Até os 5 anos. Isso pra mim, cara, é um puta crescimento. Massa, massa. Matheus, massa. Quero ouvir os planos aí, cara, dos próximos anos, tanto para o mundo clínico quanto pessoal. Onde o mundo clínico vai chegar, onde o Matheus vai chegar. Conta aí pra gente. Cara, sobre o mundo clínico, os próximos 5 anos dentro do nosso plano de negócio é se tornar o maior ecossistema dentro do Espírito Santo, de uma maneira rentável, lucrativa e de transformação social. Nossa. A gente quer abrir frentes para essa parte clínica, a gente quer abrir frentes para dar oportunidade para quem está começando. A gente tem projetos para ter uma clínica própria do mundo clínico, para poder dar oportunidade para o cara que sai da faculdade, o cara não tem, a gente acopla isso na vida dele, sem fins lucrativos. A gente quer trazer isso de impacto muito forte para a sociedade e levar o mundo clínico para os outros lugares ali do Brasil. A gente já está expandindo com unidades, né, em relação a isso, né, trazer esse ramo ali do crescimento expansivo, mas de uma maneira muito consolidada, tá, cara? Então hoje eu vejo que o mundo clínico hoje é um dos maiores ecossistemas, mas trazendo para frente os próximos 5, 10 anos, construir algo sólido, rentável e replicável para a vida das pessoas. Nossa. É o nosso maior propósito hoje, e que essa pessoa tenha uma agenda muito mais cara para ela conseguir ser uma pessoa muito melhor dentro da vida dela e, consequentemente, isso repelir dentro da família dela, dentro da vida dela, dentro de tudo que ela almeja e trazer mais esse braço assim, de expansão. A gente fala que é importante você ter uma ambição, né? A gente tem essa vontade muito grande de ter um espaço muito fora da curva para a gente conseguir acoplar isso, né? Ter uma unidade maior para acoplar isso junto com o procedimento, com clínica. Então, isso é nossas projeções. Não sei se a gente vai pegar pronto, não sei se vai construir. Então, a gente tem algo bem baseado nisso para construir mesmo, ter uma unidade do mundo clínico, ter algo muito fora da curva para conseguir contribuir tanto na parte de expansão, tanto na parte de quem está começando, né? Para algum momento a gente fazer esse impacto e, cara, gerar valor na vida desse cara de uma maneira assim impagável, sabe? Trazer isso como visão. Então, esse é o nosso plano de negócio, atingir a meta aí de faturamento aí nos próximos 5 anos aí na casa dos 5, 7 milhões, né? Atingir um valuation ali de 20 milhões determinado em 5 anos. A gente sabe que estando com o nosso conselheiro aí, com o Wander, que tá no circuito, é algo que... Brabo. Isso pra ele já fala que no primeiro ano, né? Então a gente tem que aceitar um pouco sobre isso. Mas a gente tem um plano bem preparado pra isso.
junto com o ecossistema até mesmo da própria Enjoy. Então a gente está dentro do guarda-chuva. Inclusive, somos as poucas empresas que têm esse investimento, essa confiança, Sim. né, de crescimento. Então a gente tem isso muito bem lapidado e bem acordado com o crescimento. Nossa, massa, cara. Que é isso? Temos presentes? Temos presentes? Não. Ah. Não. Calma aí. É. Rapaz, eu acho que nem eu tenho esse troféu aí, tá? Que é isso? Pô, a gente entregou tanto troféu, né, Tá cara? vendo? Pode receber, né? A hora de receber Chegou. o troféu. Que isso, cara? Esse passarinho aqui, bicho. Esse passarinho aqui já teve bastante sucesso, hein? Estúdio Mirar agora, irmão. Estúdio Mirar. Vamos ver, né? Quem vai receber esse... Lá no evento lá, quem sabe vai receber um Estúdio Mirar. Eita. Ó, deixa eu virar de lado. Vou colocar minha cachorrinha aqui, é esculacha, hein? Eu sei que você não sabe, mas aí tem uma frase que a gente só sabe ao vivo. Vamos ver se aqui tem inteligência artificial, hein? Vamos lá. Matheus, muito obrigado por ter compartilhado sua história e toda a sua experiência com a gente. Foi um privilégio conhecer mais de perto a sua trajetória, desde o início na contabilidade até a construção de um dos maiores ecossistemas de aceleração de clínicas do Brasil. Tenho certeza de que sua visão sobre gestão, posicionamento e lucratividade vai gerar muitos insights e inspirar quem assistiu o episódio. Com admiração, equipe Space Cash. Aê! Caramba! Pô! Gostou? As fotinhas Aí, do ó, Stephanie, ó. Dia 1, esse aqui é o dia 1, ó, quando a gente começou a trajetória. Eita, Dia mano. 1, tá Que vendo? massa, que massa. Muito Matheus, irado, irmão, muito irado mesmo. irmão, Muito só agradecer mesmo. Você é um cara que... hoje é um podcast diferente porque tem um carinho enorme por você, irmão. Você é diferenciado. Eu falo que amizade, irmandade tem que ter lealdade e uma das maiores provas de irmandade e lealdade é quando você torce pela pessoa, né? Por mais que você não esteja todos os dias ali com ela, mas eu sou um cara que torço muito por você, cara, pelo Paulo. Tenho um carinho enorme por vocês, de verdade. São poucas pessoas que a gente pensa todos os dias e que acompanha ali e torce. A gente tá junto, assim, há uma longa data aí, mas você tá com o seu projeto, eu tô com o meu, e a gente, de vez em quando, a gente faz coisas juntos. Quem sabe mais juntos aí, vamos analisar. Só depende dele, tá? Mas, de verdade, irmão, tenho um carinho enorme por você, torço por vocês, quero estar junto, você sabe disso. A gente se conheceu no Máquina de Resultados, né? A gente falou isso diversas vezes no podcast, e o que você falou no podcast não foi um acaso. Foi um destino ali que Deus colocou nossos caminhos, nossas jornadas para se encontrar. E vai para cima, irmão. Tenho certeza que o que você construiu aí vai ser muito mais do que vocês vão chegar. Porque eu sei da persistência, da resistência, da disciplina de vocês de fazer algo diferente no mercado e a constância de fazer. Eu acompanho você, eu sei que não é só o Instagram, eu vivo o outro lado, os bastidores do que vocês fazem, e eu sei o quanto vocês são preocupados com a eficiência e a entrega. E vai longe pra caramba, irmão, tá bom? Que Tamo isso, juntaço, irmão. velho. Cara, obrigado pela participação. Como eu falei, as coisas acontecem porque tem que acontecer. A gente se conheceu através da Nayara, entramos para uma call de vendas, se vendemos, participamos. Um vendeu pro outro. Um vendeu pro outro, entramos junto, mas eu converso muito com isso, que todo início ele é desafiador, mas quando a gente tem pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos ideais, tudo fica mais leve. Então a gente tá nessa jornada aí junto, né? Eu vivo contabilidade, vendo contabilidade, compro contabilidade, porque eu vivenciei isso e ver o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho que hoje a Space faz, é algo que eu sempre defendo, porque às vezes algumas pessoas não entendem os movimentos, às vezes as pessoas acham que é algo, quer ser diferente, mas eu parto do princípio que a gente tem que ir para onde a galera não tá enxergando, a gente tem que ir contra a maré, porque é Fora para da onde caixa. todo mundo tá indo, né? Pato que acompanha morre afogado, né? Você sabe Exato. disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, ver o crescimento, participar desse projeto desde o início, né? Tá aqui agora ver ele consolidado, ver de uma maneira assim que a galera hoje é um troféu muito grande estar no Space Cash, Total. é um reconhecimento muito grande, esse cara tá dentro do ecossistema. E, ver o que você tá construindo, ver o que você evoluiu tanto como pessoa, como pai, como marido, ver que,
há um ano atrás tudo isso era um pouco distante. A gente imaginar que, porra, construir o que está construindo, com os projetos que estão acontecendo, com os parceiros que estão entrando, pessoas que estão ali somando a nossa vida, pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo, tem um time que entenda sobre isso, tem um time que apoia. Então, cara, eu vi isso desde o começo lá atrás. E, pô, é uma honra, de fato, presenciar tudo isso, estar junto e participar, não ser só como cliente, mas ser como um parceiro, ser como um cara que tá ali no dia a dia. E, pô, muito obrigado pela oportunidade. Que E isso? tamo junto, viu? Não, eu vou revelar um negócio aqui ao vivo aqui, cara. O Matheus sabe disso, o quanto era desafiador algumas vezes ter alguns convidados, né, no início, né, porque a gente precisava fazer hoje, graças a Deus as pessoas querem estar aqui e tem uma lista de espera, mano, é absurdo, cara, é muito foda isso, esse processo de construção. Eu vou falar porque ele era meu co-host, ele sabe disso. Matheus, tamo junto. Maicon, valeu, obrigado, cara, você é fera. Jéssica, nossa produtora, sinistra. Matheus sabe, né? Que produtora, Pô, né? aí Braba, vendo? tá? Precisa lá, tá? Eu preciso ele que não quer deixar, tá? Já que tô querendo contratar, ele que não quer, tá vendo? Full time nosso. É exclusividade, tá foda. E Stephanie, obrigado, tamo junto. Os bastidores ali, né? Quem sustenta aí pra isso acontecer. Valeu, você que acompanhou até agora o Spacecast, tenho certeza que você tirou insight negócio, mas também pro pessoal. Como é que faz pra virada de 1º de agosto? Pra comprar, tem que ser qualificado, né? Não, Tem que não ter é o assim, crivo né? ali. Calma, a gente tem no nosso site, vou pedir pra Jéssica colocar na descrição, mas lá no link da bio da @mundo clínico, lá vai ter todas as informações. Então tem algumas maneiras de participar, existem alguns tipos de ingresso, então vai ser bem legal. Alguns dos ingressos aí tem um almoço exclusivo e um jantar com Pereira Amorim. Que é isso? Então você consegue aí fazer um investimento muito legal que com certeza vai contribuir pra sua virada na sua clínica aí. Já participei do almoço com o Pereira e é surreal. Você nem consegue almoçar. Nem consegue almoçar. O cara é animal, ele é absurdo quando o assunto é vendas. Então, cara, nem escolhe o ingresso, é isso aí do almoço, tá bom? E Boa. vai logo, porque provavelmente é limitado. Irmão. Galera, tamo junto, valeu. Chegando mais um fim de um Space Space Cash.